O ambiente mudou, o ser humano mudou. As exigências para transporte, deslocamento, comunicação, divulgação, tudo se tornou ou mais fácil de um lado ou mais complexo de um outro. Mas nada disso tem envolvimento com as coisas do Criador. Nada disso tem envolvimento. Né, amada? Eu posso muito bem seguir o que o Salvador falou, independente de existir ou não existir essas coisas. Com certeza. O Salvador não atrelou nada do que ele pediu, do que ele mandou, à condição humana, contextualizada com economia, contextualizada com moda, contextualizada com tecnologia, nada disso. Nada disso. É o que eu falo sempre, amada. Irmão Carlos, espertinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão Carlos. Não adianta tentar misturar. Vocês é que fazem essa mistureba, porque é na mistureba que o processo religioso se dá bem. Mas não é quando eu falo vocês, o senhor, exatamente, o senhor se dá é mal, gastando dinheiro com essa porcaria aí, seu irmão Carlos. Né? Dá bem aos pastores que já levaram muito dinheiro seu até hoje. Mas é problema seu, não é meu. Isso eu não estou aqui falando que, né, amada? É verdade. O senhor quer dar o dinheiro do senhor, dá para quem quiser, né, amada? Isso aí não tem nada com isso. Mas a verdade é que esses é que são esses caras. Então nós não estamos falando do irmão Carlos. Falando desses algozes. Sim. Irmão Carlos é vítima, coitado. E outra coisa, mesmo porque, né, segundo ele estava falando aí, porque tem que ter transporte para se locomover, para anunciar. Claro, anunciar o evangelho de Constantino, isso a gente já não discute. Mas se as pessoas tivessem sido, desde o tempo do Salvador, né, ensinadas, se esses homens de Constantino mesmo, o qual o irmão Carlos segue, né, as práticas dele, a religião dele, não tivesse assassinado as pessoas, os discípulos do Salvador, né, que eram chamados do caminho, as pessoas saberiam hoje como fazer a vontade do Pai, saberia como anunciar o evangelho de boca em boca, isso, não é verdade? Isso. E mesmo que não lesse a escritura, porque dentro de cada ser humano já tem aquela coisa de fazer o bem, exato, né? Do amor do Pai, do amor do Criador. De saber o que é errado e não praticar. O que é errado e não praticar, o que é certo. Então não precisa de nada disso aí. Isso aí eu acho que é só invencionismo. É o que eu tenho repetido, invencionismo. Imagine que o que Paulo pregou rendesse frutos e não fossem destruídos esses frutos por esses homens do sistema religioso. Que os frutos permanecessem. Sim. E que aqueles frutos gerassem mais frutos. A sociedade hoje seria outra. Saberia. Ninguém iria querer se dar bem em cima do próximo. Sim. Não ia querer prejudicar ninguém. Então a religião não faria falta hoje. Nenhuma. Né, Amara? Como não faz, porque ela não resolve esses problemas. Porque o que ela quer fazer, que é o que ele está dizendo aí, que tem que ter transporte para ir pregar, tem que ter obra missionária, é só simplesmente pegar as pessoas e enfiar dentro desses lugares. Nunca dizer o que é realmente o mandamento do Criador, o amor dele, o que ele veio ensinar de verdade. Nunca. A religião, ela é uma indústria farmacêutica criadora da doença. Sim. Então elas criam a doença e criam a dependência dela. Agora ela aplica o remédio, que não é remédio, é um veneno. E eles se vangloriam de aplicar o veneno deles. Sim. Como se não fosse eles próprios que tivessem criado a doença. Exatamente. Não é isso, amada? É isso mesmo. Esse é o processo religioso. É isso mesmo. Mas isso não é o que o Salvador ensinou, Paulo ensinou. Isso é o que já se praticava. Desde Nimrod, desde Semíramis, desde a Babilônia criacionista, desde a época primordial do ser humano na Terra. Exato. É essa a religião. Isso é o câncer. E foi contra este câncer que o Salvador veio contra, né? E foi morto por ela. E essa doença, como você tira ela da sua vida? Você passa a assumir verdadeiramente que você é o templo, Sim. a morada do Altíssimo. E você passa a assumir verdadeiramente que a graça do Salvador te basta. Ou seja, o feito que ele fez, entregando a vida dele por você, é o suficiente. Você não precisa mais fazer culto. Não precisa mais, nem nunca precisou antes. Nunca. Você não precisa retribuir nada. Você não tem como retribuir. Você não tem como completar o serviço dele. Você só vai viver a sua vida. Não vai prejudicar ninguém, não vai atrapalhar ninguém em nada. Vai ajudar todo mundo que você puder. Sim. Né? O quanto for, né? Se apresentar a você, né? for possível. Possível. Só isso, ser justo com as pessoas. Quando lê a sua graça, a graça do nosso Salvador nos basta, é para ler, entender isso e viver isso. Não é só para ficar sabendo, ler aquela passagem e vai lá fazer um monte de preceitos, né? Para ser salvo pelas obras que eles fazem nesses lugares. Imagina um filho para o seu pai ou para a sua mãe, ele na palavra dizer que está te obedecendo, mas na prática você sabe que ele não está te obedecendo. Você fala, ô meu filho, cadê lá o carrinho do bebê que caiu a roda lá, que você ficou de consertar? Já está com 15 anos, já consegue fazer isso.
Aí ele vai falar para você, não, mamãe, eu já consertei a rodinha do carrinho do meu irmãozinho, tá lá consertado. Aí tua mãe vai lá ver, ele pegou a rodinha, colocou lá no lugar, mas não parafusou, não fez nada. Daqui a pouco caiu de novo. Então, quer dizer, isso aí é uma prática que agrada ou que desagrada? Na palavra, na hora que ele informou a mamãe ficou agradada. Por quê? Olha, consertou o carrinho. Mas na hora que ela for usar o carrinho, a prática é outra. É outra, totalmente. Está totalmente torto. Então, amada, o que importa para o Criador é a ação da pessoa, e não a palavra. Se eu digo que eu sou o templo, então eu tenho que viver isso. Eu não vou mais na igreja. Verdade. Lá não é o templo, aquilo é falso. Eu sou a verdadeira, aquilo é falso. Alguns chegam a admitir, a verdadeira igreja somos nós. Poxa, cara, se você admite que o verdadeiro é esse, por quê? Então tem que reconhecer que o qual está frequentando é falso. Isso é óbvio, é lógica, gente. Eu não Isso a entendo pessoa isso. aplica na vida dela em todos os setores, menos no setor que envolve ela e o Criador. É verdade. Qualquer outra coisa que a pessoa vê que ela tem o verdadeiro e ali está do lado falso, ela pega o verdadeiro. Pega o verdadeiro. Mas agora, quanto à relação às coisas do Criador, ela prefere o falso. Ela fala, olha, eu sei que o verdadeiro é... Ó, o verdadeiro copo d'água que mata a sede é esse aqui. Mas eu vou naquele que está ali. Mas ela sabe que é esse aqui. Exato.